Você tem uma função f de x, onde x pertence ao intervalo AB, a gente viu um método de calcular a integral dessa função de forma numérica. Então, a integral de A até B de f de x dx pode ser aproximada por h sobre 2 vezes f de x0 mais 2 f de x1 mais reticência mais 2 f de x m-1 mais f de xm isso aí, onde h é igual a b menos a sobre m. Esse m é um número inteiro maior ou igual que 1. E aí você tem que x0 é igual a xm é igual a b, e aí você pega e calcula x1 como sendo igual a x0 mais h, x2 vai ser igual a x1 mais h, e assim por diante. Xk mais 1 vai ser igual a xk mais h. Então, basicamente, nós estamos dividindo o intervalo AB em m pedacinhos de comprimentos iguais. Então, aqui eu tenho o comprimento H, e aqui eu tenho x0, x1 e assim por diante até o xm. E aí esse foi o método do trapézio, onde esse nome ele é tirado pelo seguinte, né? Se você tem que... o gráfico da função é algo assim, e aí digamos que eu pegue, por exemplo, m igual a 2. Então, eu vou ter aqui o A, eu vou ter aqui o B, e aí eu vou pegar um valor aqui bem no meio aqui do intervalo para ser o x1. Então, esse aqui vai ser o x0, esse aqui vai ser o x2. E aí você vai pegar esse ponto daqui e você vai unir esse ponto desse jeito, e você vai pegar esse ponto daqui e vai unir esse ponto daqui. Então, você tem aqui dois trapézios. E aí, o que essa aproximação aqui da integral ele vai te dar vai ser justamente a área, a soma das áreas desses dois trapézios. E aí, quanto mais pedaços você dividir o intervalo AB, mais preciso vai ser a sua aproximação. Então, essa foi a regra do trapézio que a gente aprendeu nas outras aulas e que vai ser necessário nesse trabalho que vocês vão fazer. Agora, o que aconteceria se você... Aqui, deixa eu fazer um desenho, uma divisão um pouco melhor. Eu vou dividir aqui em mais pedaços. Então, aqui eu vou ter x4, aqui vai ser x1,
x2, x3. Então, novamente, pela regra do trapézio, você iria unir esses pontos aqui com segmentos de reta. Iria aproximar a área abaixo da função pela área desses trapézios aqui. Aí, o que a gente vai fazer com a regra um texto de Simpson? Vai ser, em vez de você fazer essas... Porque o que acontece? O que é essa reta aqui? Essa reta aqui, basicamente, ela é uma interpolação polinomial desses dois pontos aqui, ó. Então, qual é o polinômio que passa por esses dois pontos? Então, aqui, como eu tenho dois pontos, o polinômio vai ter grau menor ou igual que 1. E aí, só existe um único polinômio de grau menor ou igual que 1 que passa por esses dois pontos, que vai ser um segmento de reta. Então, a regra do trapézio, você faz uma interpolação polinomial de subpedaços da sua curva original de grau 1. Agora, na regra um texto de Simpson, você vai fazer uma interpolação polinomial de grau 2. Você vai pegar 3 pontos. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar esse ponto e esse ponto, e vou fazer uma interpolação polinomial de grau 3, ou melhor, de grau 2. Eu vou encontrar uma função do segundo grau, de no máximo grau 2, que passa por esses 3 pontos. Então, aqui nesse caso, eu vou ter algo, sei lá, mais ou menos assim. Bom, esse meu desenho aqui foi muito próximo da curva original, né? Então não necessariamente vai ser assim, mas vocês conseguem perceber que essa minha curva azul aqui, ele está aproximando um pouco melhor a minha curva original do que esse traço vermelho aqui. E a mesma coisa agora eu vou pegar para essa outra parte daqui. Eu vou pegar esses 3 pontos e vou fazer uma interpolação polinomial de grau 2. Então eu vou ter algo mais ou menos assim. Então essa curva azul aí, pelo menos a minha intenção, é que ela fosse pedaços de parábola que aproxima a minha curva. E o que a gente faz agora? Agora que a gente tem essas duas funções do segundo grau aqui, eu vou calcular a integral dessa função do segundo grau no intervalo de x0 até x2 e vou calcular a integral dessa função do segundo grau aqui no intervalo de x2 até x4. E aí eu vou somar essas duas áreas que eu vou obter e vou usar como aproximação para a minha integral original. Então você vê que é muito parecido com o método do trapézio, só que a gente usa funções do segundo grau em vez de ser funções do primeiro grau para poder calcular as aproximações da integral. Então, a princípio, vamos fazer um caso mais simples, que é um caso onde a gente tem o n igual a 2. Então, você tem um intervalo, você tem aqui o A, você tem aqui o B, e aí você pega um ponto aqui no meio do intervalo, que vai ser a média de A e B. E aí eu vou chamar isso aqui de x0, esse aqui vai ser o x1, e o B vai ser o x2. E aí eu tenho
a minha função aqui. Beleza. Então, olha só. Aqui a gente está pegando, a gente vai definir como sendo H o comprimento desse subintervalo. Então, isso aqui mede H e aqui mede H. Então, você tem que x0 é igual a A, x1 é igual a x0 mais H e x2 é igual a x0 mais 2H, que é igual a B. Então, usando a fórmula de Lagrange para interpolação polinomial, a gente vai tentar interpolar os pontos x0, f de x0, x1, f de x1 e x2, f de x2. E aí, usando a fórmula de Lagrange, nós vamos obter P2 de x igual a x menos x1 vezes x menos x2 sobre e aqui embaixo você vai ter x3 menos x1 ou melhor, x0, né? x0 menos x1, x0 menos x2, vezes f de x0, mais x menos x0, vezes x menos x2, sobre x1 menos x0, vezes x1 menos x2, tudo isso vezes f de x1, mais x menos x0, vezes x menos x1, sobre x2 menos x0, vezes x2 menos x1, tudo isso vezes f de x1. Melhor, f de x2. Então, esse vai ser o nosso polinômio interpolador. Só que x0 menos x1 vai ser a... Vai ser x0 menos x0 mais h, que vai dar menos h. Então, isso aqui vai ser igual a x menos x1 vezes x menos x2 sobre... E aí, x0 menos x1, a gente viu que vai ser menos h. E x0 menos x2, então é x0 menos x2 vai dar menos 2h. Tudo isso vezes f de x0. Mais x menos x0 vezes x menos x2. E agora eu vou ter aqui x1 menos x0 vai dar h. E x1 menos x2 vai dar menos h. Tudo isso vezes f de x1 mais x menos x0 vezes x menos x1 sobre x2 menos x0 vai dar 2h,
x2 menos x1 vai dar h. Então, isso aqui vai ser multiplicado por f de x2. Então, a nossa integral da função f de x dx no intervalo de x0 até x2 vai ser aproximada pela integral de x0 até x2 de p2 de x dx, que é igual a... Então, aqui a gente vai separar essas três parcelas aqui na soma de três integrais. Então, observa que aqui, essa parte daqui, ele não depende de x. O x aparece somente aqui, ó. Então, isso aqui é constante, eu posso remover da integral. Então, eu vou ter, para essa primeira parte, eu vou ter aqui f de x0 sobre 2h ao quadrado. H ao quadrado. Então, vezes a integral de x0 até x2 0 até x2 de x menos x1 vezes x menos x2. X menos x1 vezes x menos x2. Beleza. Dx. Essa foi a primeira parcela. Agora eu vou ter... Olha só, isso aqui vai ser f de x1, vai ser menos f de x1 sobre h ao quadrado. Então, eu vou ter aqui menos f de x1 sobre h ao quadrado, vezes a integral de x0 até x2 de x menos x0 vezes x menos x2. X menos x0 vezes x menos x2 dx. E a última parte vai ser f de x2 sobre 2h ao quadrado vezes a integral de x0 até x2 de x menos x0 vezes x menos x1. X menos x0 vezes x menos x1 dx. Ok? Então, agora, a gente vai chamar isso aqui de IS, que é a integral de Simpson, que é a aproximação de Simpson. E aí a gente vai tentar simplificar essas integrais utilizando a mudança de variável. A gente vai fazer x menos x0 igual a ZH. E com isso você vai ter que dx vai ser igual a HDZ. E x é igual a x0 mais ZH. Então, você vai ter que x menos x1 vai ser igual a... Lembrando que o x1 é x0 mais h. Então, isso aqui vai ser igual a x menos x0 menos h. E aí, observe que apareceu aqui agora o x menos x0, que é exatamente o ZH.
Então você vai ficar com... Isso aqui é igual a ZH menos H, que é igual a Z menos 1 vezes H. Então esse é o x menos x1. E o x menos x2 vai ser igual a x menos x0 mais 2h, que é igual a x menos x0 mais 2h. E aí o x menos x0 é ZH, então vai ficar ZH menos 2h, que é igual a Z menos 2 vezes H. Isso. E com relação aos limites de integração, você vai ter que, quando x é igual a x0, o z vai ser igual a... quando x é x0, o z vai ser igual a 0. Então, se x é igual a x0, então z é igual a 0. E se x é igual a... Se x é igual a x2, que por sua vez é igual a x0 mais 2h, então melhor. Se x é igual a x1, a gente pode usar essa equação daqui, substituindo o x por x1 vai dar 0 aqui. Então você vai ter que isso aqui vai ser igual a 0, e implica que o z tem que ser igual a 1. Mas só que a gente está fazendo só por fazer mesmo. Que a gente vai usar na integral mesmo, realmente só são os limites. Z igual a 1. E se x for igual a x2, então a gente usa essa equação daqui, substituindo x por x2, isso aqui vai dar 0. Então isso aqui é igual a 0 e o z vai ser igual a 2. Então a nossa integral aqui que eu chamei de IS, fazendo a mudança de variável, vai ser igual a f de x0 vezes... Bora olhar aqui. Então vamos lá, essa primeira parte daqui. Vamos substituir isso daqui. Vou botar aqui f de x0 sobre 2h ao quadrado vezes a integral, então vai ficar a integral de 0 até 2, já que era de x0 até x2, então vai ficar de 0 até 2. E aí o x menos x1 é igual a z menos 1 vezes h, z menos 1 vezes h, o x menos x2 é z menos 2 vezes h, e o dx é igual a h dz. Beleza? Agora menos essa integral daqui. Então você vai ter f de x2 sobre h quadrado
vezes a integral de 0 até 2. E aí você vai ter x menos x0, que é igual a ZH, vezes x menos x2, que é Z menos 2H. Tudo isso vezes... Deixa eu passar aqui para baixo. Tudo isso vezes o dx, que é h dz. E mais a última integral vai ser f de x2 sobre 2h ao quadrado. 2 sobre 2h ao quadrado. Vezes a integral de 0 até 2. E você vai ter x menos x0, que é ZH. Vezes x menos x1, que é Z menos 1H. Vezes o dx, que é H dz. Beleza. Aí aqui a gente vai ter H vezes H vezes H, que vai dar H ao cubo, que não depende de Z, que pode sair daqui da integral, que vai cortar com esse H ao quadrado aqui e vai ficar somente f de x0 vezes H sobre 2. Então você vai ter... Isso aí tudo vai ser igual a f de x0 vezes H sobre 2 vezes a integral de 0 até 2 de Z menos 1 vezes Z menos 2 dz. Menos a mesma coisa aqui, ó. H vezes H vezes H vai dar H ao cubo. H ao cubo, simplificando com H ao quadrado daqui, vai ficar somente H em cima. Então você vai ter f de x2 vezes H vezes a integral de 0 até 2 de Z vezes Z menos 2 dz. Mais, aqui é a mesma coisa, H vai dar H ao cubo, simplifica com isso aqui, e vai ficar f de x2 vezes H sobre 2 vezes a integral de 0 até 2 de Z vezes Z menos 1 dz. Então agora é só resolver essas integrais. Então isso aqui vai ser igual a f de x0 vezes h sobre 2. E aqui, o que nós vamos ter aqui? Isso aqui vai ser z ao quadrado menos 3z mais 2. Aqui vai ser z ao quadrado menos 2z. E aqui vai ser z ao quadrado menos z. E aí, integrando isso aí, você vai ter z ao cubo sobre 3 menos 3z ao quadrado sobre 2 mais 2z. Oi? A gente pode dar uma recadinha rápida? Pode. Boa tarde, gente. Bom, vocês? Meu nome é Leonardo, eu faço parte do movimento com limpeza. Boa tarde, meu nome é Breno, eu também faço parte do movimento com limpeza. E hoje a gente está passando aqui para falar um pouquinho sobre dois assuntos bem importantes. E o primeiro é sobre as eleições do DCE, que é uma entidade representativa dos estudantes de toda a universidade, né, de todos os campos. É uma entidade que pauta os interesses dos estudantes, pauta como, por exemplo, o programa que a gente tem com o valor nas bolsas, do passe livre universitário,
universitário, das políticas de permanência, e que essas eleições, que eram para estar acontecendo segunda, terça e quarta dessa semana, foram adiadas para quarta, quinta e sexta por um problema da reitoria. Parece que trocou a gestão da reitoria, então teve que ter esse adiamento, mas ela vai acontecer online pelo site da UFOP. A gente vai receber no e-mail também, eu espero, né? E queria dizer que o nosso movimento está concorrendo também, compondo a Chapa 2, entendendo essa necessidade de um DCE que realmente seja combativo, que realmente paute a luta dos estudantes, né? Mas não só isso, hoje o nosso foco aqui é em falar sobre um problema do campus em si, específico do ICA, desculpa. Mas assim, que é a falta de DA que está rolando. E aí, antes de entrar nesse assunto, eu queria saber aqui se alguém sabe o que é o diretório acadêmico. Além do nome, se alguém já ouviu falar, já viu alguma coisa. Basicamente, o diretor acadêmico, ele é o porta-voz do estudante dentro da universidade. Ele vai levar nossas pautas e discutir com a instituição e, além de defender nossos direitos e interesses, ele também é quem indica discentes para compor o colegiado de curso. Inclusive, o colegiado de computação está sem representante, mas ele também não serve só para a computação. O diretório acadêmico é um diretório que compõe todos os cursos da nossa instituição. E, além disso, ele também pode atuar promovendo eventos culturais e educacionais aqui na instituição. Então, é de uma devida importância a gente ter um DA aqui, porque o colegiado, por exemplo, é onde é pautado coisas até para nós estudantes, só que é votado sem a nossa opinião. Então, assim, votam coisa para a gente, sem a gente saber o que é, sem a gente estar opinando sobre, e é muito importante que a gente tenha um DA para fazer essa eleição. Nesse sentido, a gente amanhã vai fazer uma assembleia para definir uma comissão gestora e aí ter uma eleição do DA. Essa eleição do DA era para ter sido organizada pela antiga gestão, só que não ocorreu. A gente está sem DA há uns 8 meses e nosso movimento decidiu tomar isso como tarefa, então, e fazer essa eleição. Então, vou pedir para passar uma listinha rapidinho, só ir passando de um para um. Quem tiver interesse em participar dessa assembleia, vai ser 5 da tarde, no auditório amanhã, só colocar o nome e o número, que aí a gente entra em contato. E no verso também a gente tem uma outra lista, que é essa daqui, que é sobre um evento que a gente vai estar fazendo amanhã também, antes, às 3 horas da tarde, que é um café com uma leitura. Nosso movimento está organizando esse café com essa leitura, entendendo que não adianta só a gente disputar essas entidades, que são muito importantes, mas sem trazer a nossa linha, sem mostrar o que a gente defende. Então a gente vai estar lendo o jornal do nosso movimento para entender um pouquinho o que a gente quer como movimento estudantil aqui na universidade e vamos estar fazendo um lanchinho. Fechou? E aqui, vou pedir também para passar um copinho, última coisa, que assim, se alguém tiver 5 centavos, 10 centavos jogado na mochila, R$2, quiser ajudar a nossa campanha, a nossa luta, só deixar no copinho. Obrigado, gente. Obrigado. Não. Então eu estou resolvendo aqui as integrais. E aí, primeiro eu resolvi aqui, né, calculei a primitiva de cada um dos polinômios, avaliado de 0 até 2, que são os limites de integração. E aí, substituindo 0 aqui, vai dar tudo 0, vai zerar tudo. Então, basta eu me preocupar com o 2. E aí, substituindo o z aqui em cada uma dessas partes por 2, eu vou obter isso daqui. E agora eu estou resolvendo isso daqui, né? Resolvendo isso aqui, você vai encontrar 2/3 menos f de x2 vezes h. E aí agora resolvendo 8/3 menos 4 vai ser igual a 8/3 menos 12/3, que vai ser igual a menos 4/3. Beleza? Então eu vou ter menos 4/3 aqui. E finalmente, essa parte daqui, né, eu vou ter
8/3 menos 2, que é igual a 8/3 menos 6/3, que é igual a 2/3. Então, isso aqui vai dar 2/3. Mais f de x2 vezes h sobre 2 vezes 2/3. Beleza, então agora que eu posso simplificar algumas coisas. Por exemplo, eu posso cortar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Posso colocar esse h em evidência. Na verdade, eu vou botar tanto o h quanto esse 3 aqui embaixo. Ah tá, e aqui também eu tenho menos com menos aqui que vai dar mais. E aí em todos eu tenho esse 3 aqui embaixo que eu posso colocar em evidência juntamente com esse h aqui. Então isso aqui vai ficar igual a h sobre 3 vezes, e aí eu vou ter f de x0 mais 4 f de x2 mais f de... f de... tá errado aqui, isso aqui era para ser... cadê? Eu botei f de x2 aqui, desde aqui eu já estava errado já. Nossa, errei desde aqui de cima. É porque aqui na verdade é 1, né, que eu acho que eu confundi com o 2. F de x1. Aí aqui eu tenho f de x1. Aqui eu tenho f de x1. Aqui é f de x1, f de x1, aqui é f de x1, aqui é f de x1, mais f de x2. Então esse é o resultado da nossa integral. Aquela integral grandona aqui, que seria, que teria que tratar, né, que ia depender do valor de x0, de x2 e tal. A gente conseguiu, com a substituição de variável, deixar ela bem simples, e o resultado foi essa expressão aqui, muito mais simples. Então, em resumo, a regra 1/3 de Simpson aproxima a integral de a até b vou escrever aqui de x0 até x2, de f de x dx por h sobre 3 vezes f de x0 mais 4 vezes o f de x1 mais o f de x2. Então, basicamente, essa é a formulazinha. E fazendo uma comparação, né? Então esse aqui foi é a regra de Simpson. E aí, fazendo uma comparação com a regra do trapézio, a gente tem que a integral de x0, onde está aqui? A integral de a até b. E aí esse x0 aqui é a, esse x2 aqui é b,
E esse x1 aqui a gente pode pensar como sendo a mais b sobre 2. E aí, a regra do trapézio diz que a integral de a até b de f de x dx pode ser aproximada, que é uma aproximação, pode ser aproximada por h sobre 2 vezes f de a mais f de b. Então, essa é a regra do trapézio. E aí, assim como a gente tinha a regra do trapézio repetida, a gente também vai ter algo parecido com a regra de Simpson. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso intervalo e vai dividir ele em uma quantidade par de subintervalos. Então, eu vou pegar aqui m par. E aí eu vou dividir esse intervalo aqui em m partes iguais. Por exemplo, eu vou pegar aqui então aqui eu vou ter x0, x1, x2, x3 e x4. E aí eu vou pegar, se eu tiver uma curva aqui, eu vou pegar esses 3 pontos aqui e vou usar a regra de Simpson nele, né? Então eu vou ter um intervalo de x0 até x2. E aí eu vou pegar esses outros 3 pontos, incluindo esse daqui e esse daqui, e vou usar a regra de Simpson nesse intervalo daqui com esses 3 pontos. Então, por exemplo, nesse caso daqui, eu teria que a integral de x0 até x4 de f de x, ele vai ser dx, ele vai ser aproximado. Primeiro, isso aqui vai ser igual à integral de x0 até x2 de f de x dx, mais a integral de x2 até x4 f de x dx. E aí, agora para cada um desses subintervalos aqui, né, que é esse e esse, você vai usar a regra de Simpson que acabamos de ver. Então, você vai ter que essa parte daqui vai ser aproximada com h sobre 3 de f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. E essa outra parte daqui vai ser aproximada pela regra de Simpson por h sobre 3 vezes f de x0, ou melhor, f de x2 mais 4 vezes f de x3 mais f de x4. Então, você vê que a gente aplicou a regra de Simpson em cada um dos subintervalos, mas aqui você vai precisar sempre dividir em uma quantidade par de subintervalos, porque para aplicar a regra de Simpson simples,
nós precisamos de 2 pedaços de intervalo. Então, você vai ter que pegar, a cada 2, você vai usar a regra de Simpson. Então, isso aqui é o que a gente chama de regra de Simpson repetida. Você bota um SR para representar o repetido. Então, em resumo, você vai ter que, de forma geral, o ISR vai ser igual a H sobre 3 vezes. Aí, primeiro você vai somar o primeiro termo, o f de x0 mais o f de xm, que no caso seria o f de A mais o f de B, mais 4 vezes o f de x1 mais f de x3 mais reticência até o f de xm menos 1 mais 2 vezes o f de x2 mais o f de x4 mais reticência até o f mais o f de xm menos 2. E aí encerra. Observe que primeiro eu somo, aqui dentro desse colchete maior, primeiro eu somo o f do primeiro e o f do último. Aí depois eu vou somar o f de x1, f de x3 até o f de xm menos 1. Então observe que eu estou pegando apenas os índices ímpares. 1 é ímpar, 3 é ímpar e até o m-1, que também é ímpar, já que a gente está supondo que o m é par. Para usar a regra de Simpson, a gente pega o m sendo par. Então, se o m é par, o antecessor dele vai ser ímpar. Então, isso aqui é um índice ímpar. Então, eu peguei todos os carinhas aqui do meio que tem um índice ímpar, somei e multipliquei por 4. Aí, depois, agora eu vou pegar todos os carinhas aqui do meio que tem um índice par. 2, 4, até o m-2, que também é par. Eu somo e multiplico por 2. Então, isso aqui tudo... Depois que eu somar tudo, eu vou multiplicar por h sobre 3 e isso vai ser a aproximação da nossa integral. E aí esse é um dos métodos que você vai utilizar na hora de resolver a integral lá no trabalho que eu passei para vocês. Alguém tem alguma dúvida? E aí eu vou dar só uma pequena introdução aqui do que seria o método numérico de resolver uma EDO. A gente vai considerar uma EDO do tipo y' igual a uma certa função de y e t. Então aqui eu estou assumindo que y é uma função de t. Então esse y' aqui é uma derivada com relação a t. Então posso até botar aqui y' de t. E aí isso aqui é uma EDO. E aí eu também tenho uma condição inicial, y de um certo x0 igual a um y0. Então, o nosso objetivo é resolver essa EDO, que é você encontrar uma função y que satisfaça essa equação aqui que envolve a derivada dela. O que acontece? Digamos que eu tenho aqui um intervalo. Aqui eu tenho o x0 aqui. Digamos que eu tenho um eixo vertical aqui. Aí o que acontece? Aqui, né, eu estou dizendo que a função y, que deve ser encontrada, no x0 ela vale y0. Então, se eu tiver o y0 aqui,
por exemplo. Então eu sei que a minha função que vai ser encontrada, ela vai passar por esse ponto aqui. O gráfico dela passa por esse ponto. Beleza? Mas o que acontece? Por enquanto eu não conheço a função, mas eu sei qual é a derivada da função nesse ponto daqui. Vou até botar aqui T0, fica melhor. Então aqui é o eixo T e o eixo Y. Então olha só, se eu substituir aqui nessa minha equação o y por y0, se eu substituir o t por t0, o que é que eu vou obter? Eu vou obter y' de t0 é igual a f de y de t0, t0. Então eu substituí o t por t0 aí na minha equação, mas eu sei que o y de t0, eu sei que vale y0, então isso aqui vai ser igual a f de y0 t0. Então isso aqui é um número que você calcula. Essa f, você conhece a função f, porque ela é o que está te dando a EDO, e você conhece o y0 e você conhece o t0. Então, substituir isso aqui, você obtém a derivada da função que você quer encontrar no ponto t0. Então isso aqui ele vai te dar, o que dá a derivada da função? Ela te dá a inclinação da reta tangente da função no ponto em questão, que nesse caso aqui é o t0. Então digamos que esse número aqui foi um número positivo, por exemplo, que te deu, sei lá, vamos supor que isso aqui deu 1, por exemplo. Então isso aqui vai me dar uma inclinação mais ou menos assim. Então isso aqui vai ser a reta tangente ao gráfico da função desconhecida nesse ponto. Então o que é que você faz agora? Você pega, assim, você sabe que a função ela vai passar por aqui. Agora a questão toda é se a função ela vai passar, sei lá, ela vai passar mais ou menos assim, será que ela vai passar assim, será que ela vai passar assim? Então você não sabe como é que a função vai passar. Ela pode passar em qualquer uma dessa maneira aí. Você sabe só que a reta tangente naquele ponto vai ser essa reta que eu desenhei aí. Mas deixa eu apagar aqui para poder simplificar as coisas. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um certo H, que a gente vai chamar de passo. Então você vai observar que lá no trabalho ele fala de um H igual a 0,5, que é o tamanho do passo. Então esse é o nosso H. Você vai pegar o H e você vai dar um passo aqui, ó, você vai andar até aqui. E aqui você vai ter o T0 mais H. E aí você vai usar esse ponto daqui como sendo uma aproximação para o Y de T0 mais H. Então você vai ter aqui o Y de T0 mais H e você vai chamar isso aqui de Y1. Então você vai chamar isso aqui de T1. Então agora você tem que o Y de T1 é igual a um certo Y1 que você vai conseguir calcular utilizando essa reta daqui. Aí uma vez que você tem isso, você utiliza esse T1 aqui com esse Y1 para calcular F' de T1. Então, digamos que a F' de T1, por exemplo, seja uma reta com inclinação, que te dê uma reta com inclinação assim, ó. Aí o próximo passo vai ser você definir o T2 aqui, que vai ser o T1 mais o passo H, e aí você vai pegar esse ponto aqui para ser uma aproximação do Y de T2. E aí você vai chamar isso aqui de Y2. E aí você vai prosseguir dessa forma e você vai conseguir encontrar um conjunto de pontos, sei lá, digamos que vai ter uns pontos aqui, e aí esse conjunto aqui de pontos ele aproxima a sua solução.
E quanto menor for o H, mais conta você vai ter que fazer, mais em compensação, melhor vai ser a sua aproximação. Então isso aqui é o método de Euler, que é um dos métodos que é solicitado para poder fazer lá no trabalho que vocês vão fazer. Mas a gente vai entrar em mais um pouco de detalhe na próxima aula sobre esse método de Euler e vamos falar sobre o outro método também que a gente vai utilizar no nosso trabalho. Beleza?